Vejam essa pergunta aqui, gente. Pergunta 259. Se o espírito tem a escolha do gênero de prova que deve passar, todas as dificuldades que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todos sabemos que ao reencarnar, escolhemos as nossas provações, expiações. Claro, nem todos, né? Tem espírito que não tem condições disso, né? Então, aí Kardec pergunta, se isso é uma verdade, né? Aí ele pergunta aos espíritos, se isso é uma verdade, todas as dificuldades que experimentamos são decorrentes dessa nossa escolha? Olha que pergunta inteligente de Kardec, né? E os espíritos respondem, todas não é a palavra, porque não se pode dizer que escolhestes e previstes tudo que vos acontece neste mundo, até nas menores coisas. Vós escolhestes os gêneros das provas, os detalhes são consequência da situação em que viveis e frequentemente de nossas próprias ações, né? Então, a Yuki está entrando aí, ela acabou de me falar. Então, gente, nós escolhemos assim. Ele vai dar um exemplo assim. Nascer no meio de uma família que bebe muito, né? Tem aquela família problemática, eu vou nascer naquele meio para eu lutar contra o alcoolismo, né? Então você pode ou passar por aquela aprovação ou cair naquilo ali, né? Escolha sua, o livre-arbítrio seu. E aí os espíritos respondem, se o espírito quis nascer entre criminosos, por exemplo, sabia dos riscos a que se exporia, mas não tinha conhecimento dos atos que viria a praticar. Esses atos são efeito de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Aí deu exemplo aqui de uma paciente que eu tinha em análise, que dizia que tinha dedo podre para homem, e achava que era karma. Gente, não era karma, ela procurava essas situações. Quero crer que hoje em dia ela tenha conseguido um bom relacionamento. Mas a pessoa procurava, sabia, todo mundo via que não prestava. Avisava. Você ficava, é porque é karma? Não, porque você quer ficar. Aí não pode culpar. Então é isso que Kardec está perguntando aos espíritos. E os espíritos falam, se você escolhe nascer no meio de criminosos, né, por uma questão de provação pessoal, se você der para o crime, né, se você entrar na deles, é uma questão de livre-arbítrio, né? Não tem como a gente definir, não tem como a gente aceitar que tudo que acontece na vida do ser humano é por conta de vidas passadas. Tem coisas que nós escolhemos, não é, Yuki? Uma coisa que eles colocam em pauta também é a questão do mau uso do livre-arbítrio de outras pessoas. Quando a gente encarna, nós temos no contrato, vamos chamar assim, no contrato encarnatório, a ciência de que nós podemos sofrer o mau uso do livre-arbítrio de outras pessoas. Então não significa que se fulano fez mal para mim, era porque eu merecia aquilo, era karma. Não. Nós estamos sujeitos a sofrer a ação do mau uso do livre-arbítrio de outras pessoas. Isso. Isso que você falou, a gente está sujeitos ao mau uso do livre-arbítrio de outra pessoa, cai muito também. Eu vejo muito isso aí também na clínica psicanalítica. A pessoa que está vivendo uma dependência emocional. Ela é dependente emocional daquela pessoa ali, porque eu tenho que aceitar. Não, não tem, cara. Aí se o paciente é espírita, fica pensando, porque em outra vida eu abusei dele. Tá, pode ser, mas nada te obriga a você ficar aceitando isso, né? A gente não, né, aceitar essa situação de dependência emocional, tal. Isso não existe, você tem que ser feliz. A gente reencarna para ser feliz também, né? Passa por provações, tal, mas está lá na Bíblia, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Tem uma história no meio espírita muito conhecida do sujeito que reencarnou para perder um braço. No final das contas, ele perde um dedo. De tanto bem que ele fez na vida, ele vai perder um dedo. E ele acha um absurdo, as pessoas acham absurdo uma pessoa tão bondosa perder o dedo. E aí na reunião mediúnica é revelado para ele, olha, você veio para perder um braço, filho, porque você gostava de pegar braço de escravo e cortar. Então, e você cobriu isso tudo com amor, você cancelou, quase que, eu até brinco, né, se ele começa a se dedicar ao próximo mais novinho, nem braço ele perder, de repente só uma unha, né? Mas ele perdeu um dedinho, nem o dedo ele perdeu um dedinho. Então é isso que você falou é importante. Deixa eu ver aqui que tem umas perguntas aqui, só pra gente adiantar. Aqui, ó. Se minha mãe reencarnar... boa noite também aos seguidores aí do Portal Luz. Desculpa a minha falta de educação, tá? Se tiver pergunta aí também, Yuki, você fala, tá? Vamos lá? Se minha mãe reencarnar
e eu desencarnar, essa pergunta é clássica, eu não me encontrarei com ela. Com ela? Sim. Responde aí, Yuki. Depende. É, vamos falar um pouco do tempo médio de desencarne, né? Eu estava conversando com os mentores outro dia, eu falei, qual o tempo médio, né, de desencarne que a pessoa fica desencarnada? Aí eles falaram que o tempo varia muito de pessoa para pessoa. Se a pessoa ela aceitou uma boa encarnação, ela fica de 40 a 60 anos no plano espiritual. Mas isso se ela não tiver algum tipo de trabalho dentro da espiritualidade, né? Não precisando encarnar na matéria, estando, por exemplo, sei lá, de 300 anos para mais. Então, tudo isso vai depender se você vai ter algum tipo de tarefa no plano espiritual também. No caso de a sua mãe encarnar e você desencarnar. Às vezes você pode não encarnar, né? E acompanhar a encarnação da sua mãe, né, no plano espiritual e ela no plano terrestre, e quando ela retornar, você estará ainda no plano espiritual. Então, tudo isso depende, não é algo que é uma receita de bolo. Tudo isso vai depender também da livre escolha do espírito, se ele vai ter alguma tarefa no plano espiritual ou se ele vai ter algum tipo de tarefa que ele necessite a encarnação. É verdade. Eu vou dar até um exemplo aqui. Quem fez essa pergunta foi a. Ah, não tem o nome. Ah, é uma moça, mas se você tiver aí, eu não estou conseguindo ler o nome dela. Você me dá um oizinho que eu dou até um exemplo para você. Mas aqui, vamos continuar aqui um pouquinho um exemplo prático que eu tive assim, numa reunião mediúnica. É, Yuki, eu queria que você, antes da gente continuar, você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho. Ah, a colega está aí ainda. Então deixa eu dar o exemplo para você. Eu não estou conseguindo ler seu nome aqui, porque a letra é diferente. E esses óculos não são meus, gente. Eu tive que comprar porque eu perdi o meu mergulhando. É, gente, companheira, eu vou te dar um exemplo bem interessante. Eu tenho duas irmãs, uma está aqui, né? A Cris, né? Eu vou explicar a história, senão vocês vão se confundir. Nós somos assim, irmãos assim de consideração, porque nós fomos criados praticamente juntos a vida inteira, né? Então, a Cris é a irmã da Valéria. E eu sou primo das duas, mas a gente sempre falamos, nós sempre nos declaramos irmãos, né? Até na escola eu falava isso, que tinha duas irmãs. Numa reunião mediúnica, um espírito chegou na mesa mediúnica para me dar um recado, né? E esse recado era para minha irmã. Aí eu joguei. Eu quis testar o espírito e o médium. Eu quis testar. Eu não sei se eu já falei isso para Yuki. Eu quis testar. Aí eu falei assim: não, eu não tenho irmã. Gente, aí olha como é que a coisa é real, né? Aí o espírito falou assim: tem sim, por consideração. Eu falei: caramba. Aí o espírito vai e fala o nome da irmã, que era Valéria na época. Avisa que eu tô levando um buquê de flores para ela, de rosas brancas. Eu vou sair daqui, vá lá, vá até o trabalho dela e avisa. Aí eu fiz isso, né? Nem sei se ela lembra ainda disso. Mas é uma prova, olha aí. Ela era mãe. Ah, um detalhe. A mãe, a minha madrinha, que era a mãe da Valéria, minha tia, madrinha, ainda estava encarnada. Eu acho que estava encarnada. Acho não. Estava encarnada. O espírito era mãe de uma outra vida. Ela falou: fui mãe da sua irmã numa outra vida. E ainda olhava por ela. Olha que coisa interessante. E aí que eu brinquei, que eu joguei. Não, eu não tenho irmã. Eu queria testar. Eu estava novo naquilo ali. Eu queria ver se aquilo era verdade mesmo. A gente não pode acreditar em tudo. Não, tem sim, tem por consideração. Aí, então esse é o exemplo que estou dando à companheira aí, né? Que perguntou. Eu vou desencarnar. Se minha mãe já desencarnou, o que a Yuki falou que não é assim, né, gente? Não é? A fila para reencarnar é grande. Você fica 80, 90, 100, até mais. Os espíritos respondem a Kardec. Quanto demora? Pode demorar de alguns segundos a alguns milênios, tá? Então, se você não tiver muita necessidade de reencarnar, tu vai ficando, né? Você imagina o Bezerra de Menezes, tem necessidade? O sujeito que já foi convidado para habitar outras esferas junto com Maria, se ele quiser reencarnar, ele vai reencarnar. Não tem necessidade, né? Primeiro que já foi convidado, né? Então imagina um sujeito mais ou menos como o Bezerra. Igual o Yuki, assim, que já é um espírito de luz. Tem pergunta aí, Yuki? Tinha uma pergunta que eu achei interessante, porque isso acontece muito. Eu não vou Cê- lembrar aqui, é Yuni o nome da menina. Ela falou que uma médium amiga dela disse para outras pessoas que o futuro dela vai ser miserável. Isso, eu recebi esse tipo de comentários de muitas pessoas. Ninguém tem como saber como vai ser o seu planejamento reencarnatório. Somente você e o seu mentor vai saber o que você combinou.
lembrando que a nossa vida, ela também existe o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha. Então, nossa vida não é uma receitinha, uma receitinha de bolo, uma equação que vai dar um resultado X. Não. Boa. Ela sempre vai dar vários resultados e variáveis dependendo das nossas escolhas. Quem define a sua vida é você mesmo, ninguém tem mais poder disso. Então, Isso aí. pensar com isso daí, né? Yuki, tem como você botar um fone? Sua voz às vezes está falhando. Colocar. Se não tiver, tudo bem. Se não tiver, tudo bem. Eu vou levando aqui, ó. Dizem que meu filho já reencarnou. Como vou saber se isso é verdade? Minha irmã, dificilmente você vai saber se isso é verdade. A não ser que você passe numa reunião mediúnica, se você faça parte de um grupo mediúnico, algum médium te faça uma revelação. Mas mesmo assim, com muito cuidado, né? E se ele reencarnou, provavelmente é dentro da sua família mesmo, né? Você vai percebendo se alguém é parecido, se tem... Não sei se isso importa muito. Claro que a dor de uma mãe é muito grande. Mas assim, no primeiro momento a gente não tem assim como saber. Como eu disse, se você faz parte de um grupo mediúnico, a revelação pode surgir, né? Na mesa mediúnica pode revelar você, mas não é normal, né? Agora, que é muito comum você nascer como neto de você mesmo, né? Então, quer dizer, você ter o seu neto, daqui a um tempo, você ter outro filho e ser esse mesmo espírito reencarnando, isso acontece, na literatura espírita está cheio disso aí, né? Aí a Cristina falou, minha irmã, que sempre se emociona com esse depoimento. Vamos lá, Yuki. Tem mais perguntas aí ou eu posso ler aqui alguma coisa? Sim, tem mais uma pergunta falando aqui é Edidiane. Nossa, está muito baixo seu áudio. Agora, tá melhor agora? Agora tá. Agora tá ouvindo. Vou falar assim agora. Tá. Falando que ela tem uma missão espiritual e ela tá perguntando se ela pode recusar, né, no caso dessa encarnação. Sim, você pode recusar sim, porque existe o seu livre-arbítrio, tá? Muitas pessoas que vêm com dons mediúnicos, né, ou tem uma mediunidade um pouco aflorada, elas sim escolheram ter a mediunidade para trabalhar para a espiritualidade. Uma coisa muito interessante que eu nunca vou esquecer que os meus mentores me contaram é que muitas vezes, quando nós escolhemos ter a mediunidade, a gente implorou meio que para ter elas, né? Para que a gente tenha as nossas expiações de forma mais rápida, entre aspas. Vou botar entre aspas, porque não é tão rápido assim. Mas é uma maneira da gente quitar as nossas pendências de forma mais branda, né? E também uma forma da gente passar pelos nossos desafios da encarnação de uma forma mais gentil. Claro, às vezes vão ter turbulências, né? Mas pode ser mais gentil do que teria sido se não fosse por isso, por exemplo. Mas o livre-arbítrio é seu. Isso aí. Aí deixa eu continuar só a leitura aqui da 256 para a gente terminar aqui rapidinho. O espírito sabe que ao escolher um caminho, terá uma luta a suportar. Sabe a natureza e a diversidade das coisas que enfrentará, mas não sabe quais os acontecimentos que o aguardam. Os detalhes dos acontecimentos nascem das circunstâncias e da força das coisas. Somente os grandes acontecimentos que influem na vida estão previstos. Atenção, hein? Somente os grandes acontecimentos que influem na vida estão previstos. Tá? Se seguis um caminho cheio de sulcos profundos, sabeis que deveis tomar grandes precauções, porque tendes a probabilidade de cair, mas não sabeis em qual deles caireis. Pode ser que a queda não aconteça, se fordes prudentes o bastante, né? Se passar na rua uma telha cai na vossa cabeça, não acrediteis que estava escrito, como se diz vulgarmente, né? Então, olha aí, que lucidez dos espíritos respondendo a Kardec, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, Yuki. Essa aqui é boa para Yuki também, que é médium ostensiva. Fabrício Pereira. Como sei se despertei minha espiritualidade, Yuki? Olha, primeiro que o espiritual sempre vai ser uma conexão entre mente e alma, né? A espiritualidade não necessariamente você precisa ter uma religião, não necessariamente. Mas a espiritualidade fala entre equilíbrio entre a sua mente e a sua alma, um momento de introspecção, autorreforma, autopolimento. Imagine que quando você encarna, você é como se fosse aquela corda de atracar um navio de carga, uma corda muito grossa. E quando você entra para a encarnação, você precisa entrar num momento de polidez. E essa polidez ela tem que ser contínua, a ponto dessa corda
bem grossa se tornar uma linha de costura. Imagina que você precisa polir até este ponto. Pensa que a espiritualidade, a sua conexão com a espiritualidade, é a sua autorreforma, a sua melhoria constante como ser humano. Muito bem. Esse é o primeiro passo. Poético isso, hein? E você usou um exemplo da sua área de atuação, né? Exportação, navios. Ficou o dia todo pensando nessa resposta aí. Vou usar o exemplo do meu trabalho. Isso é maravilhoso. Ó, Dinália, acho que é Dinália. Dinália, ela fala o seguinte: meu filho é bem parecido com o meu irmãozinho que morreu quando era bebê. Será a reencarnação? Pode ser ou pode não ser, irmão. Tá? Depende do que é parecido, né? Então, quer dizer, a gente também herda muito da genética, né? Do jeito. Se você vê meu jeito sentado, o meu jeito de sentar para ver televisão é igualzinho do meu pai. Aí quem não sabe, parece até que é o seu Ney reencarnou aí, não. O jeito de eu pegar, de eu mexer as mãos, o jeito de eu dormir é igual ao meu pai. Então, quer dizer, tem coisas que é genética, então quer dizer, também, né? Então, cuidado, né? Pode ser? Pode. Podemos ter certeza? Só você com a observação, né? Mas também não força muito isso. Que é possível, né? A nossa família, eu queria até ler um trecho aqui de uma página do Emmanuel que se chama Em Casa, né? Porque é um tema muito interessante também. A gente acha que nasceu em família errada, que sofre muito, mas a gente vê, a gente esquece que aqueles afetos e desafetos ali foram conquistados por nós mesmos, né? Nós é que provocamos aquilo ali. Então essa página, se der tempo, eu vou ler. E o que tem pergunta aí? Sim, o Sandro tá perguntando se não é melhor a gente ser melhor agora e não deixar para outra vida. Sim, com certeza. O quanto antes a gente entrar nessa caminhada para polidez, a autorreforma, menos coisa para você ter na próxima vida você vai ter para fazer, né? Claro, mas tem que ser constante, né? O ideal seria que a gente tivesse uma escalada assim linear para cima. É verdade. Tem a pergunta igual aqui. Se você tiver pergunta aí, o que aqui eu acho que acabou. As pessoas estão falando sobre querer abrir o terceiro olho. Eu já falei isso em outras lives, né? E eu sempre reitero. Primeiro você tem que pensar qual finalidade você quer abrir aqui, a pineal, para desenvolver a pineal. Porque não é somente abrir a pineal, né? Sabe aquele ditado, quanto maiores os poderes, maior a responsabilidade? Então, assim, a gente precisa realmente se perguntar, estou pronto para trabalhar com espiritualidade? Porque quando você desenvolve, né, o terceiro olho, a visão, você pode acabar vendo coisas que você não estava preparado para ver, porque você não vai ver seu espírito de luz. Sério, eu até comentei com um amigo meu que é pai de santo, que às vezes você vê um espírito sofredor, todo estropiado, porque, sei lá, às vezes ele sofreu um acidente e tá da mesma forma que ele faleceu e não é bonito de ver. Mas aquele espírito está precisando de ajuda. Então você teria a coragem de ir lá e auxiliar esse espírito? Então fica essa reflexão. É isso aí. A quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Ó, nós temos depoimento aqui da minha irmã. Perdi a minha filha há 25 anos e nunca procurei nenhum encarnado. Mas cada um é cada um, é verdade. A minha irmã, e outra coisa, é isso que eu falo a vocês, ó. Minha irmã, ela foi a tudo quanto é médium que você pode imaginar, de psicografia, conceituado, e a comunicação nunca veio. A comunicação da Priscila nunca veio, né? Então, assim, eu até brinco com ela. Ela é um espírito de tão envergadura tão grande que ela não vem nem dar confiança pra gente. Não veio, a Priscila não veio. Até hoje não deu comunicação, tá? Mas, eu acredito que os nossos amados, né? Acredito não, eu tenho certeza, os nossos amados estão aí, né? Às vezes a gente não consegue perceber. E o que ela fez uma cara assim de que já quer falar alguma coisa. Quer sobre esse assunto? Não. Não é sobre isso, né, no caso, mas também fala sobre encarnação, né? Eles falaram um pouco que muitas vezes a comunicação sempre começa de lá para cá,
Não somos nós médiums quem chamamos o espírito para dar a comunicação. E muitas pessoas perguntam como se dá esse processo, né? Eu vou passar aqui o exemplo de alguns dos espíritos que a gente já recebeu psicografias, né? A gente tem a oportunidade de ter contato com eles. Muitas vezes, quando eles estão recém-desencarnados eu vou chutar uns 10, 15 anos de desencarne. Isso é considerado recém-desencarnado, né? Muitas vezes eles estão no processo de adaptação no plano espiritual. Esse processo ele pode demorar muito, né? Então, conforme eles vão se acostumando com o plano espiritual, aceitando muito mais essa parte do desencarne, aí eles vão descer, entre aspas, aqui do plano terrestre com uma equipe espiritual para assim ele conseguir dar a comunicação por psicografia ou psicofonia. Mas vai de merecimento e o espírito precisa estar equilibrado para que isso aconteça. Porque se ele estiver ainda com apegos à matéria, isso pode prejudicá-lo e ele acaba ficando preso aqui no plano terrestre e não seguindo a sua evolução. Então essas coisas demoram um pouco de tempo para acontecer essas comunicações. Nem sempre imediato, vai depender Isso. de como o espírito está. Isso. Gente, só para. Eu não dei a referência aqui da pergunta, né? Quer dizer, a pergunta 259 eu falei, e ela está no Livro dos Espíritos, no capítulo 6. Agora, um outro texto importante, fundamental, é o capítulo 5. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que são, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu estou certo mesmo. Isso, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. É um complemento dessa pergunta 259 aqui de Kardec, tá? Então, é importante, porque dentro dessas causas atuais e das causas anteriores, é um capítulo gostoso de ler, é fácil. A gente vai perceber que nem tudo que acontece, como Kardec, como os espíritos disseram a Kardec, é só porque a matéria caiu na sua cabeça que estava escrito. Se você morreu, já é outra história. A não ser que não seja suicídio. Você está passando num lugar lá, trabalhando, e cai alguma coisa na sua cabeça e você desencarna, aí já é uma coisa como os espíritos falaram. É uma coisa que mexe com o seu destino. Agora, se você for imprevisto, não passe por aqui. Ninguém tá passando, tá todo mundo dando a volta, aí você emitidão foi lá e passou. Aí é suicídio. Aí não tem nada a ver mais com você provocou aquilo ali, né? Então, o capítulo 5 e o do Evangelho está falando isso. Causas atuais e causas anteriores. Muitas das vezes a gente vê a pessoa reclamando da vida, do que está sofrendo, faliu, não deu certo, investiu, não deu certo. Muitas das vezes realmente é uma coisa que uma pessoa tem que passar, outras não. Ele recebeu conselho, ele foi avisado, mas o orgulho foi muito grande, ele fez aquilo ali, ele se relacionou com aquela pessoa, mesmo todo mundo vendo que a coisa vai dar errada, né? Então muitas das vezes, nós, ou na grande maioria das vezes, nós é que provocamos essas vicissitudes aí do dia a dia, né? O Haroldo tá agradecendo a gente pelos vídeos, que abre muito a mente dele. A Dinália também falando aqui que ela acredita ser médium, é muito sensitiva. Tem uma companheira aqui que eu não estou conseguindo ler o nome, acho que é não estou conseguindo ler. Eu recebo 3 cartas do meu filho já falecido, e eu tenho certeza que era ele, isso aí. A Cláudia também recebeu comunicação, o dela também foi fantástica a comunicação. Eu tenho uma live lá no meu canal, tá? No Cortes Espíritos Oficial no YouTube. O áudio tá baixo. Yuki, quando você falar, de vez em quando você esquece e tira e fica baixo. Deixa eu ver aqui. Tem pergunta aí, Yuki? Uma pergunta aqui. É que eu tenho que tirar o microfone da mão que eu tô segurando. Tá, não, vê aí. Tá perguntando aqui se ela. Eu não sei se tem a ver com o tema, mas acho bom a gente. Pode ser fora. Pode ser fora. Tá. Sirley tá perguntando se o Zé Pelintra é o mesmo desse em todos os terrenos ou são diferentes. Eu vou explicar isso, porque assim, Zé Pelintra na verdade é uma falange de espíritos, tá? Eles têm os nomes terrenos deles igual aos nossos porque eles foram encarnados, como a gente. Então, assim, só que eles são espíritos considerados recém-desencarnados, vai. Porque eles estão de 2 a 3 séculos desencarnados. Então, o Zé Pelintra, na verdade, é a falange que trabalha, tá bom?
Então, existem vários espíritos que vêm na falange de Zé Pilintra, mas é como eles são conhecidos, ou seja, a linha de trabalho deles, a linha de atuação deles, né? Só que eles também têm os nomes deles encarnados como nós. Só que muitas vezes eles só apresentam o nome deles de quando eles eram encarnados, no caso da última vida passada deles, no caso da última encarnação deles, perdão, quando eles têm muita amizade com o médium. Estabelece esse vínculo de confiança e de amizade com o médium. Não sei se eu consegui responder sua pergunta. Respondeu. Gente, tem no livro. Ah, cara, gente, agora eu vou esquecer. É um livro do Manuel Flamengo de Miranda, Espírito. Agora, acho que ele está aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Nesse livro, um espírito de uma hierarquia espiritual muito grande. O livro se passa no terreiro de Umbanda, tá? Então tem muita gente que tem preconceito contra Umbanda. Espírito é meio metido a besta, acha que a Umbanda é inferior, não é tão importante quanto o Espiritismo. Tem os espíritas idiotas assim, né? Tem muito, eu conheci muitos, que diz que o Espiritismo é universidades, as outras religiões são pré-vestibular, jardim. Tem os idiotas assim no meio espírita. Aliás, tem muito idiota no meio espírita. Então, nesse livro, não está aqui não, depois eu procuro. Nesse livro, uma pessoa, um espírito de muita iluminação espiritual, ela se passa por uma preta velha, tá? Então, você está achando que está sendo consultado por uma preta velha, mas não está não, é um espírito de uma envergadura espiritual bem grande. Aliás, se não me engano, o Manuel Filomeno de Miranda fala que tinha mais brilho do que o Bezerra de Menezes. Olha isso, hein? E estava ali abaixadinha como uma preta velha, tá? Olha a humildade desse espírito. Tava ali no terreiro de Umbanda ajudando as pessoas. O livro se passa todo no terreiro de Umbanda. Agora vai me vir o nome da cabeça ainda, porque eu tirei agora, mas é um livro bem interessante. Tem suas partes polêmicas, como todo livro, mas é bem interessante. Gente, quem puder dar like aí, né, na nossa live, ajuda, né? Então a Cristina também, minha irmã, disse que como o Yuki falou, sobre a comunicação, né, muitas das vezes depender lá do desencarnado, né? É nisso que eu acredito hoje. A comunicação não depende de mim, mas precisei de muito amadurecimento espiritual para isso. É isso aí. A palavra é essa, né? Amadurecimento espiritual. E o que tem pergunta? Tem uma pergunta aqui que eu achei super interessante responder, que eu acho que é dúvida de muitas pessoas, e a gente sempre combate esses estigmas, os estereótipos, né, com conhecimento. A Drica está perguntando se é verdade que a Umbanda cultua Satanás, ou essa conversa. Essa pergunta, muitas pessoas responderiam na ignorância, mas realmente E o é dúvida que? de muitas pessoas. Posso fazer uma observação? Oi? Pode? Essa pergunta aí é muito boa. Ela deve ter surgido a partir daquele vídeo do garoto cantando pro diabo no trem. E aí botaram um bandista. É isso aí, ó. Pode ser, não sei se é, mas gerou muita dúvida. O pessoal da Umbanda agora está fazendo vídeo para esclarecer que aquilo não é Umbanda. Entendeu? Fala aí, completa aí. Assim, primeiro que Satanás é uma figura que existe no universo, no caso dos cristãos, né? No caso da Bíblia. Satanás é uma figura bíblica, né? A Umbanda, ela é uma religião brasileira, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas que ela tem suas origens, suas raízes africanas, né? Então é normal eles cultuarem orixás. Os orixás, eles vêm, são forças diferentes, forças, eu vou chamar, eu não vou utilizar esse nome como genérico, tá? Mas seriam forças, né, que são forças atuantes diferentes. Por exemplo, Xangô seria o aspecto da justiça, né? Então, esses orixás, eles são energias, né? São forças diferentes. E as entidades da Umbanda, gente, são espíritos como nós. Por exemplo, os pretos velhos foram espíritos de escravos, Brasil colônia. Os índios, os caboclos, eles também são daquela época, indígenas daquela época, no caso, Brasil colônia também. Tem Exu, gente, que foi padre. O senhor Exu que me acompanha, que inclusive me trouxe muitos ensinamentos, ele foi padre. Primeira vez que eu conheci ele estava me benzendo. Aí eu, caramba, o Exu tá me benzendo. Aí depois eu descobri que ele foi padre numa última encarnação, né? E ele, e os Exus, no caso, muitas pessoas têm muito preconceito com eles. Eles trabalham nas zonas umbralinas realizando resgates, onde os socorristas das colônias não conseguem entrar.
só consegue entrar nos umbrais, Exus e Pombogiras para realizar resgates de espíritos sofredores ou espíritos que, tipo, já estão no processo de, no caso, já passaram pela penitência deles, né? Passaram pelo processo de infecção. E muitos desses espíritos resgatados acabam se tornando da própria falange desse Exu ou Pombogira e trabalhando para a luz dentro das sombras. Então, Muito bem. só para Isso aí. Gente, quem não souber curtir, a minha irmã perguntou agora aqui, quem não souber curtir é só tocar na tela, hein? Toca várias vezes aí, para botar a live lá em cima, para chegar a 10 mil. Aqui tem 9.800. Olha, vamos lá, para a gente correr aqui um pouquinho por conta do horário. Ó, desculpa, Yuki, porque você chegou do trabalho correndo para fazer a live, né? Mas foi maravilhoso que a gente está juntando espiritismo, umbanda, tudo nessa live aí para esclarecer as pessoas. Quem tem um dom, tem um usuário aqui, eu acho que uma companheira, não sei porque eu não estou enxergando bem a foto, que diz que a mediunidade, claro, pode ser. Geralmente o médium ele tem uma dívidazinha do passado e aquela mediunidade é um resgate dele, isso aí a gente sabe. Dificilmente você vai ver um médium que é um espírito superior que está, né, a maioria é devedor mesmo, né? Só você ver a vida que o Chico levou, né? A vida que outros médios levaram, a vida de dificuldade, né? De dor, né? De física, de humilhação, né? Então, é dívida sim, né? Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Queria saber no meu caso, meu pai desencarnou quando... olha só, acho que até o Yuki já falou isso, o Haroldo, acho que é Haroldo, né? Queria saber, no caso do meu pai, ele desencarnou há quase 2 anos, qual seria o processo, que ele está agora. Olha só, Haroldo, desencarnou há quase 2 anos. Muito provavelmente seu pai já foi acolhido, se encontra numa colônia espiritual, trabalhando. Não é aquela colônia espiritual da novela Viagem. Todo mundo sentado na grama, sem fazer nada, né? Não é aquilo. Claro que tem momento de lazer. Se a gente for acreditar no que o André Luiz falou, tem momento de lazer, tem show, né? André Luiz relata lá em Nosso Lar, lá no finalzinho, show. Eu tenho um vídeo sobre isso. Ele fala de ritmos, tinha no palco central, era música clássica, e nos outros... A minha irmã vai gostar agora, que ela gosta também igual a mim. E nos outros palcos... André Luiz fala isso no Nosso Lar, não sou eu não. Nos outros palcos eram músicas regionais. O que é música regional? É samba, beleza. É samba, é forró, é shot, é baião. É música regional. Música do sul. Então, André Luiz fala isso. Então, nas colônias astrais, a Yuki pode até depois falar melhor, que ela costuma visitar com lucidez, né? Então, nas colônias espirituais tem muito trabalho, tá, meu irmão? Agora, é sempre bom lembrar de que, Haroldo, fazer orações para o seu pai, emitir boas vibrações para o seu pai, né? Porque a gente não sabe, né? Tem espíritos que 2, 10, 15 anos desencarnado, está em uma condição não muito boa, né? O André Luiz, quando desencarna, acha o avô dele ainda em condições ruins, né? Vagando, né? Então, quer dizer, muito bom é a gente orar. Ah, meu pai, eu sinto que ele está bem. Beleza, mas ora, se estiver bem, ora. Se você, né, por via das dúvidas, como diz um colega meu que é ateu, ele fala, eu oro de vez em quando, porque eu não sei, né? De vez em quando, sei lá, que pode acontecer do outro lado, né? E se for verdade tudo que eu já li? Então, quer dizer, ora, não faz mal orar, faz uma oração para ele, uma vez por semana, todo dia, nós dormir, não sei, né? Mas pelo tempo, provavelmente ele já foi acolhido, já está trabalhando, já cuida de você, né? Eu fui fazer uma vez, gente, eu tive uma experiência muito interessante. Eu não sou médium ostensivo, mas eu vivo rodeado de médium ostensivo, né? A Yuki agora é mais uma, né? Perguntando, né, dos cordões, essa aqui elas são guias de proteção, né? No caso, essa vermelha e branca, né, foi o seu Zé, o meu mentor de frente, que consagrou para mim, e essa segunda eu ganhei de um amigo, né? Essas duas guias, elas são guias de proteção que eu posso utilizar no meu dia a dia. Elas são diferentes das guias de trabalho. As guias de trabalho eu só posso usar para trabalhar. Mas essas guias, elas me protegem, né? Por exemplo, de alguma energia que foi direcionada a mim. Teve uma semana que eu perdi 3 guias, porque as 3 estouraram no meu pescoço. Mas foi porque algo pegou nessas guias e não pegou em mim. Então, essa guia foi mais dele, né? Presente dele. Por que você não usa uma guia? Tá bom, vou usar. Isso aí. A minha tá aqui, ó. A minha não é guia, não. A minha selenita. Ah, já tá bom. Bateu, ela absorve tudo. Ela absorve tudo. Né? Então a minha é essa aqui. Gente, vamos lá. Quando eles reencarnam, eles não escrevem mais? Quando os espíritos reencarnam? Olha,
a lógica diz que a maioria não vai mais fazer mais essa psicografia, a não ser que seja um espírito de envergadura muito grande, que mesmo reencarnado, como bebê ou como adolescente, ou sei lá, ele consegue, na hora do desprendimento dele, ir lá na mesa mediúnica e dar comunicação. Pode, pode. Tem um caso no grupo espírita que eu frequentava, ou frequento de vez em quando, nós tínhamos um colega, não vou falar o nome não, porque é uma história muito pessoal, mas a família dele adotou uma criança especial. Essa criança durou alguns anos, ficou viva alguns anos. Mas mesmo antes de desencarnar, olha isso, gente, ó, tentem para isso. Mesmo antes de desencarnar, esse espírito foi na reunião mediúnica do centro, que ele fazia parte da família dele, do pai e da mãe. Ele era um jovem, né? Pai e mãe que adotou, né? Que adotaram. Ele foi no centro, o espírito ainda encarnado, dormindo lá na casa dele, e deu comunicação, agradecendo aquela família por ter acolhido ele. Olha isso, não era um deficiente mental no plano astral. Ai, como meu pai morreu de câncer, e lá no plano astral não tem nada. Câncer do corpo, físico. Lá não tem, vai se curar. Tem uns que se curam com mais dificuldade, outros menos, demora mais um pouquinho, mas não tem. Esse espírito, gente, ele ainda encarnado, se mostrou com uma lucidez enorme na reunião mediúnica. Cheguei a me arrepiar isso aqui agora. É uma história fantástica essa. Então, sabe, gente? Então pode ser, companheira, que tem um espírito que possa dar comunicação? Pode, mas esses espíritos são difíceis de encontrar, né? De uma hierarquia assim grande. Ó, Solange dando boa noite. Yuki, tem pergunta aí? Tem uma pessoa perguntando se ela precisa ir num centro para desenvolver a mediunidade. É recomendável que sim. Só que além de você frequentar o seu centro para desenvolver mediunidade, o que eu recomendo é pelo estudo. Sempre, a base sempre vai ser o estudo, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais domínio sobre a sua mediunidade você vai ter. Lembrando, eu sempre pauto essa parte, porque os mentores também sempre falam para reforçar. A mediunidade, ela não é um superpoder e não é um brinquedo. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho, né? Onde nós temos que ter muita responsabilidade e cuidado ao utilizar ela, né? Porque se utilizarmos ela de uma forma errada, podemos prejudicar muitas pessoas, até a nós mesmos. Tá bem? Muito bem. Essa pergunta aqui, Gabriel, tem mais uma aí? Quer adiantar mais uma para você? Entendeu? Então vamos lá. Ó, o Gabriel. Yuki, eu vou fazer essa pergunta na sua intuição e você fala com o Gabriel, se é ou não. Sonho com uma senhora, ela me dá conselhos de vida, rituais de banho. Pode ser uma preta velha? Pode. E ele tinha dúvida ainda? Isso aí. Vamos lá, ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem pessoal comentando, né, as respostas. A minha irmã falando que vai rolar um sambinha pra mim em nosso lar. André Luiz que falou, gente, ó. Não sou eu não, tá lá, ó. Nosso lar. Depois, lá no meu canal Cortes Espíritos Oficial eu dou a referência e tudo. Deixa eu ver aqui, mais alguma coisa. Pessoal agradecendo. Sou médium, a Solange. Solange está com a gente desde o começo. Sou médium. Sinto quando chega a hora da pessoa partir, mas tenho medo disso. Como faço? Para quê, Solange? Para não sentir? Como faço? Tenho medo do meu dom. Tem que ter medo do dom, Yuki? Você que é médium também. Olha, vou falar que essa é uma das mediunidades mais difíceis que tem. De saber quando a outra pessoa vai partir. Eu vou tentar explicar de um ponto de vista um pouco... Vamos falar um pouco científico, vai? Pode? Esse tipo de mediunidade, você se pergunta como que a pessoa vai sentir que a outra está prestes a partir. Tá? Vai ser um pouco técnico, se tiver difícil eu tento deixar mais didático. Nós temos os nossos 3 corpos sutis principais. Nosso corpo material, o corpo etérico e o corpo astral. Nosso corpo material que a gente utiliza para ter experiências aqui na matéria, certo? E o nosso corpo etérico, ele é como se fosse uma colinha, uma cola, que gruda o nosso corpo material
no nosso corpo astral, no caso. E o nosso corpo etérico, ele é solúvel, vamos dizer assim, ele é perecível. Ele tem um prazo de validade, né? Tanto que quando nós desencarnamos, nosso duplo etérico ou corpo etérico, ele se dissolve horas depois que a gente desencarna, né? E o corpo etérico, ele é um só para cada encarnação. Igual o nosso corpo material. Nosso corpo material, nosso corpo etérico, ele é um só para cada encarnação. Agora, o nosso corpo astral, né, ou corpo perispiritual, ele se preserva, no caso, né? Então, quando um médium ele está perto de uma pessoa e sente que ele vai desencarnar, é porque ele já sabe que já está acontecendo o desprendimento parcial do duplo etérico da pessoa. Então, essa mediunidade é complicada. Eu acho que é uma das mediunidades que eu pediria com certeza para tirar de mim. Eu tenho um colega que é médium e ele... Esse duplo etérico que a Yuki está falando, os espíritos vão, logo depois de desencarnação, algumas horas ou tal, aquilo vai se diluindo, né? E teve um colega, Yuki, eu não queria ter visto a cena nunca, que o espírito em questão não tinha nenhuma proteção espiritual, o espírito desencarnado lá no caixão. Por isso é muito importante a prece, o pensamento positivo na hora do velório, né? Você ficar em prece, vibrando positivamente pelo desencarnado. Esse estava ali, era um companheiro muito desregrado e tal, e ele estava num outro velório, e quando ele passou, ele viu uns vampiros espirituais absorvendo aquela energia dele. Você imagina, eu também não queria ter visto, eu não teve essa visão nunca, né? Ele viu os espíritos sugando do pretérico ali. Então, isso é vampirismo, tá, gente? Isso que a gente chama de vampirismo também, né? Dentro da doutrina espírita, da Umbanda. E o que chegou a se assustar, né? Porque o negócio é sério, né? Coisa séria. Até eu vou completar para vocês. Muitas pessoas falam, tipo, e as linhas da Umbanda, que são as linhas do cemitério. Eu acho interessante comentar. Qual o papel dos guardiões do cemitério? Você fala, nossa, por que tem uma falange que protege o cemitério? Justamente para proteger o duplo etérico dos recém-desencarnados do cemitério. Porque o duplo etérico é uma energia, ela é intermediária, tá? Ou seja, uma energia que você pode utilizar no plano espiritual e causar um efeito físico na matéria. Então, imagina se eles deixarem esses duplos etéricos assim, dando sopa. O que eles poderiam realizar na matéria com aquilo? Então, por isso que existem os guardiões do cemitério da linha da Umbanda, que protegem. Claro, eles têm outras funções importantes também, mas eles protegem para que esses duplos etéricos não sejam roubados. Isso aí, perfeito essa sua colocação. O rapaz da Preta Velha, ela falou que ela é um amor de pessoa, aliás, né? Como toda Preta Velha, né? É isso aí mesmo. Olha só, gente, deixa eu divulgar aqui também o nosso Telegram, Cortes Espíritas Oficial. É aberto, é só entrar. Lá tem muitos livros para baixar e tem também essa página do Emanuel que eu queria comentar, mas não sei se vai dar tempo, a gente já está com 1 hora de live, para não ficar um vídeo muito grande que eu vou postar. Mas está lá, eu coloquei, a gente pode até trabalhar essa página no outro dia. Tem uma live sobre ela também. O nome dessa página é Em Casa. Se vocês forem no meu canal do YouTube, Cortes Espíritos Oficial, se inscrevam lá, ativa o sininho, que eu e a Yuki vamos fazer live no meu e no dela também. Então lá você vai encontrar esse vídeo em casa. Ó, o Will acabou de entrar aqui no grupo. E lá no Telegram tem um link para vocês poderem ler essa página Em Casa. É fantástica. Ela vai esclarecer no sentido de que nós reencarnamos com os nossos afetos e também com os nossos desafetos. Então aquela filha difícil pode ser um desafeto seu do passado que você provocou, aí hoje você fala, tá vendo, eu entendo, eu faço todas as vontades, mas essa menina não consegue me suportar. O que você fez para ela, criatura? Né? Então continue no caminho da bondade, da paciência, da oração. Quando o filhinho problemático estiver dormindo, vai lá, faça uma oração do lado dele. Aproveita quando ele está dormindo, lê o Evangelho segundo o Espiritismo, abre a casa e lê para ele. Transmita palavras de confiança quando ele estiver dormindo. Eu te amo, eu preciso de você. Você pode confiar em mim, eu sou seu pai amoroso. Isso dá um resultado que você não tem ideia, né? Então,
Esse livro, essa página é muito bom, muito boa. É aquele chefe difícil, é aquele colega difícil que aparece na sua vida. Então, nada é por acaso, né? Tem coisas que a gente cultiva, claro, né? Aprendemos aqui hoje na pergunta 259. Tem coisas que a gente cultiva, tem coisas que realmente família não tem como, né? Você fugir, né? A reencarnação não erra de porta. Reencarnação, se você adotou uma criança, aquela criança é sua, tá? Antes de você reencarnar. É sua, não tem dúvida disso não. Vocês combinaram antes. Então, a reencarnação não erra. Para a gente adiantar aqui, Yuki, para a gente poder fechar, quando estamos prestes a partir para o desencarne, os nossos entes vêm nos buscar. Companheiro, eu vou indicar para você até a leitura desse livro aqui, ó. Voltei, do Chico Xavier. Chico Xavier. Inclusive tem lá no Telegram que eu acabei de anunciar, Cortes Espíritos Oficial. Ou você compra também para ajudar a editora, né? Então é um livro muito interessante porque o Jacó, o irmão Jacó, ele é recebido pela própria filha, que já havia desencarnado há algum tempo. Ninguém morre sozinho, tá, companheira? A gente sempre tem um suporte. Às vezes não conseguimos ver, como foi o caso do André Luiz lá, mas geralmente não. A gente sempre tem um suporte, né? A gente tem que se preparar para a morte também. A gente fica aqui só pensando em rave, em balada, então, né? Tem que se preparar, cara. Tem que se preparar, porque um dia chega, né? Um dia o médico foi na minha casa e disse que meu irmão está bem. Estudou e leu vários livros. Que beleza, né? Na minha rua já senti a partida de 3 vizinhos. Isso é Solange falando. Aconteceu. Eu olho para a pessoa e sinto. Sei, Deus me livre, não queria isso não, também não. Eu ia pedir para tirar também. É demais. Ó, entrou agora também o Gabriel no nosso Telegram. Yuki, tem pergunta aí? Por enquanto não. Não? Então deixa eu ver aqui para a gente finalizar. Devemos celebrar para você, Yuki, devemos celebrar missas todos os anos para a pessoa que deve ser, não é que reencarnou, deve ser desencarnou, né, companheira? Acho que aqui ela quis dizer o seguinte: desencarnou, todo ano fazer missa? Como é que é isso, a visão da Umbanda sobre missa? Não necessariamente você precisa de missa, tá? Porque, é bom você fazer as orações, mas a prece mais importante é aquela que a gente recebe dos nossos entes queridos. É aquelas que a gente recebe com as palavras dos entes queridos, com as palavras do coração. Essa é a prece mais forte que existe. É a prece que com certeza vai ficar marcado, vai ser lembrado. Vai ser uma prece que vai conter muito amor. Não que a prece das missas, elas não sejam próprias, que elas não façam efeito. Mas as preces do coração são aquelas que são lembradas por toda a eternidade. Isso aí. Gente, a gente está chegando agora no finalzinho. Tem umas perguntas aqui que eu já vi que essa última aqui da Sisu eu vou deixar eu vou jogar essa bomba aqui no colo da Yuki, porque foi ela que iniciou o assunto aí dos guardiães. Então eu vou deixar essa pergunta aí para ela. Tem outra companheira aqui agradecendo. Como podemos saber se somos médiuns? Mediunidade, companheira, segundo os espíritos falaram para Kardec, é algo que você nasce, é uma predisposição orgânica sua, tá? Você é ou você não é. Como você sabe? Se você for médium, você vai saber. Não tem como você não saber, né? Você vai começar a ter visões de coisas que ninguém está vendo, você vai ouvir uma intuição mais forte. Eu tenho uma amiga que ela descobriu ser médium porque ela ouvia espíritos falando com ela. Ou seja, se ela vai num psicanalista ou num psicólogo ateu, ela vai dizer que ela está esquizofrênica, mas não era, ela é mediunidade, né? Aliás, é por isso que eu tenho muito analisando espírita, né? Porque eles falam para mim, como é que eu vou falar pro psicólogo, pro psicanalista que eu vi minha mãe hoje dentro de casa? O cara vai querer internar da medicação e não é, né? A gente sabe que não é, né? Existem casos e casos. Então você vai saber, companheiro. Se você for médium, não tem como. Você vai saber que tem alguma coisa diferente com você aí, né? Você é um pouquinho, tem uma sensibilidade um pouco maior, ou você vê, ou você ouve, ou você dá passividade. Então, né? Então eu vou aconselhar você a ler o livro dos médiuns. Se você falou que tem a falange que protege lá o cemitério. Aí a Sisu pergunta, então por que fazem feitiço na porta do cemitério? Para fazer o mal para as pessoas? Assim como em toda religião,
né? Independente se seja espírita, umbanda, se seja umbandista, no caso, em toda religião sempre vão ter pessoas que praticam o mal. Mas isso não é da religião, né? Isso é da própria pessoa. Por que que eles utilizam o cemitério? Da mesma forma que o duplo etérico é protegido pelos guardiões, a terra de cemitério ela contém o duplo etérico, ainda que em pequena escala, e ela potencializa esse feitiço, né? Aí você fala, a pessoa tem todo o trabalho, mas esses trabalhos para prejudicar as pessoas. O preto vai lá com uma vela, preto velho, né? Pega uma vela, quebra. E quebra esse feitiço. Com uma vela só. Então você vê, para fazer o mal, a pessoa tem todo esse trabalho. Olha o tempo que ela gasta, né? Vem um espírito de luz, no caso, o preto velho, com uma velhinha vai lá e quebrou. Quebrou a demanda com uma velhinha só. Porque assim. Então, pode ir lá. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar que fazem muita falta as benzedeiras, né? Que hoje em dia quase não tem, né? Então era isso. Mas assim, e detalhe, a lei cobra. A lei universal é uma das leis mais imbatíveis que existem. Qualquer magista, qualquer umbandista ou espiritualista sabe que a lei pesa. Mesmo que a pessoa até tente encontrar mecanismos para fugir da lei, a lei pega. Então, Isso. e a Umbanda, gente, a Umbanda é caridade, a Umbanda é amor. Fora isso, não é Umbanda. A Umbanda não é aquele vídeo que vocês viram do rapaz cantando, louvando, chamando o diabo. Aquilo não é Umbanda, aquele título tá errado. Ele quis cantar, é opinião dele, é crença dele, que não é Umbanda. Isso gerou muita polêmica ao ponto dos companheiros de Umbanda se manifestarem, né? Então aquilo não é Umbanda. Umbanda é isso aí que o Yuki falou agora, é amor, é caridade. Sempre aprendi isso com a minha mãe também, né? Yuki, suas considerações finais. Microfone. Perdão pela memória. Queria agradecer a todos, agradecer a falange espiritual do Dinei, agradecer aos guias, aos mentores que aqui estiveram também para compartilhar a sabedoria deles. Eu queria fazer uma oração para a gente Pode encerrar ser. essa live. Muito bom. Pai, Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-la útil. Ajuda-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. O nosso eu, um mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações, que assim seja. Nossa, que oração bonita. Você tem essa oração digitada? Manda para mim. Que eu vou colocar lá no grupo, lá no Telegram. Gente, boa noite a todos. Boa noite, Yuki. Até uma próxima live, tá? Aos amigos aí do Portal Luz também, tudo de bom. Tchau, gente.